Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim de mercado, olhando para as negociações, principalmente da soja, lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo, aliás, mais um dia positivo para a soja por lá. Altas expressivas, tanto para a soja quanto para o milho. A soja, só para os senhores terem uma ideia, os primeiros vencimentos fechando aí com mais de 30 pontos de elevação. Óbvio que a gente quer entender esse mercado e quer saber se de fato os 16 dólares por bushel, que tem sido aí um alvo para as negociações, principalmente dos produtores, se ele de fato vai ser atingido em breve. A gente tem aí uma proximidade muito grande desse patamar, mas óbvio que o mercado é sempre, a gente precisa ficar muito de olho nos acontecimentos, o mercado é sempre uma caixinha de surpresas. Vamos lá para Goiânia, Goiás, onde está Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios. Está aqui o Cristiano já com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por nos ajudar a entender mais uma vez esse mercado, mais um início de semana de fôlego para as cotações lá na Bolsa de Chicago. De novo, é clima, Cristiano? Boa tarde, Alexander. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar participando aqui do seu programa. Alexander, o dia começou hoje bastante agitado. Desde as primeiras horas da manhã, o mercado em Chicago já subia agressivamente, já mostrava um volume de negócios, um volume de contratos trocando de mão lá em Chicago bastante agressivo, já no início da manhã. Isso ocorre também em função do retorno da China ao mercado. As operações nas bolsas asiáticas voltaram, né, após o feriado de Ano Novo Lunar, e isso veio movimentando o mercado desde as primeiras horas da manhã. Fato é que também tivemos previsões de chuvas se alterando no fim de semana, trazendo um cenário de menos precipitações para o extremo sul do Brasil, para a Argentina, e tudo isso somado a novas compras chinesas, seja aqui em solo brasileiro, como também em solo americano para embarques curtos, algo que até surpreende nesse momento, mantém uma sinalização bastante positiva aos preços da soja ainda no curto prazo, e é isso que refletiu nessas altas de hoje. Você acha que o 16 dólares por bushel é pertinente aí? Pode acontecer já nas próximas sessões? Completamente factível, se a gente olhar para trás e olhar os cenários quando a soja bateu acima desses patamares e comparar com esse cenário de hoje, a gente vê que há sim combustível suficiente, dadas as perdas de produção e a necessidade de compra de curto prazo da China, a gente tem espaço sim para essa soja buscar os 16 dólares por bushel. É só a gente lembrar, Alexandre, que se a gente pegar a quebra de produção compilada aí entre Brasil, Paraguai e Argentina, a gente está falando de uma quebra aí que se aproxima de 10% da produção global de soja. Então, estoques que vinham em recomposição, mas que já desde o início da safra não eram estoques globais grandes, agora ficam numa situação dos menores estoques da década. E quando a gente olha que nessa década o consumo, o esmagamento de soja subiu agressivamente, a relação estoque-consumo, sem dúvida, é a mais baixa dos últimos anos e justificaria, sim, movimentos ainda mais agressivos para a Bolsa norte-americana. É claro, Alexander, que sempre que a gente tem um movimento tão rápido de altas, quando a gente observa nas últimas 3 semanas, somado a um fator que é o relatório do USDA na quarta-feira, que tende a ser conservador e tende também a trazer aquela velha máxima do mercado, de o mercado subir nos boatos, subir na informação prévia e acabar realizando quando a informação se confirma, isso pode acontecer. Mas quedas têm uma tendência de ser passageiras e o mercado continuar sustentado, sim, seja lá na Bolsa Americana, como também aqui no nosso mercado brasileiro. Muito bem, vamos aos detalhes. A gente falou do clima adverso voltando a ficar aí no radar das previsões principalmente. O que isso pode trazer de consequência e quem seria o maior prejudicado na sua opinião, Cristiano? Ainda o Brasil contabilizando mais perdas ou agora o foco se volta para a Argentina, por exemplo? Em termos de produção, o foco maior, eu acho que aonde tem ainda mais definições a ocorrerem, já que pelo menos aí 22% da safra argentina foi plantada em janeiro, a gente teve um grande percentual plantado em dezembro, são lavouras mais jovens que ainda teriam um potencial de recuperação. Então, em termos de clima mais seco, perdas produtivas, chama mais atenção realmente a situação da Argentina.
Na última semana, a Bolsa de Buenos Aires, por exemplo, voltou a cortar a safra por lá, voltou a trazer pequenos cortes na área plantada, que já chega a 600 mil hectares a menos do que a safra passada. Então, as atenções em termos de produção, com a safra ainda em aberto, se voltam mais para a Argentina. Aqui no Brasil, na minha visão, o que chama mais atenção são os excessos hídricos que a gente deve ter nos próximos 15 dias em todo o centro-norte brasileiro, em especial na faixa aí pegando desde o Mato Grosso, passando por Goiás, sul do Tocantins e em especial o estado de Minas Gerais. Esses excessos hídricos têm total potencial em atrasar a nossa colheita e atrasar a chegada dessa soja nos compradores, sejam eles indústrias ou portos. Isso traz também um cenário positivo aos preços, já que a dificuldade de se colher pode levar, sim, a perdas produtivas, prejudicando produtividade, pode levar a perdas de qualidade, trazendo aí menos soja com qualidade para exportação e esmagamento, mas também atrasando a janela, o que é um fator para os prêmios voltarem a subir, por exemplo. Porque o que a gente tem percebido é que a soja está demorando para, de fato, chegar em volume nos portos por aqui, né, Cristiano? Sim, houve um atraso geral no ciclo produtivo da soja. Se a gente pegar a janela de plantio que a gente teve nesse ano, que sem dúvida foi a mais rápida da história, né, a mais precoce da história, e projetar isso para uma escalada da colheita, a gente vê que a colheita, apesar de estar acima da média, o que já era esperado, com cerca de 20 a 21% colhido até o último final de semana, essa janela se atrasou porque o ciclo das cultivares foi maior, especialmente no centro e norte do país, onde os dias nublados tivemos mais dias nublados, tivemos uma incidência de sol menor, tivemos também aí maior dificuldade dos tratos culturais por parte do produtor com os excessos de chuva. Então, tivemos aí atrasos que podem chegar até uma semana no ciclo das cultivares e agora atrasos também na colheita efetivamente, né? E não só pela chuva, é, mas o produtor com dificuldade, inclusive, de fazer a dessecação das áreas, né? Exato, exato. São inúmeros os relatos, né, de cancelamentos de compras de dessecantes, né? Lembrando que a gente perdeu o Paraquat, né, que era um dos principais produtos do mercado já na safra aí 2020-21. Agora, os principais substitutos estão em falta no mercado, muitos cancelamentos, isso acaba dificultando o produtor em colocar essas lavouras em uniformidade para a colheita. Mais um fator negativo aí, o avanço mais rápido dessa colheita, né? E quanto mais essa soja atrasa, mais possibilidade de migração de demanda para os Estados Unidos existe, certo? Sim, esse é um assunto bem importante, Alexander, porque também pesa muito na estratégia do produtor entre fazer uma venda do físico, combinar isso com alguma operação, que ponta que tem mais potencial para subir daqui em diante. Seria o dólar, seria os prêmios, seria Chicago. Então, essa competitividade com a soja americana nos deixa pontos importantes a se pensar. Trazendo um pouco do histórico dos preços nos portos, né? Mais ou menos no dia 20 de janeiro, a gente tinha aí uma soja americana no Golfo, cotada aí na casa de 550 a 553 dólares por tonelada, enquanto aqui no Brasil essa soja em Paranaguá custava aí na faixa de 325, ou seja, uma diferença de 25 a 28 dólares por tonelada favorável à soja brasileira. Hoje, se a gente comparar com preços de sexta-feira, por exemplo, nós tínhamos uma soja nos Estados Unidos a 624 e uma soja brasileira a 625 aqui no Porto. É claro que o Golfo ele tem uma dificuldade logística, um custo mais alto logístico, né, que ainda coloca a nossa soja mais competitiva, até por questão de qualidade. Mas quando a gente olha para os portos do Pacífico, né, o chamado PNW, que logicamente tem um caminho muito mais curto, né, para a China e custos mais baixos por isso, essa soja americana se torna altamente competitiva e até por isso que a gente viu os prêmios brasileiros batendo um limite e não superando essa casa atual, aí perto de 1,30 sobre Chicago. E até com as altas robustas de Chicago hoje, a gente viu esses prêmios até recuando um pouco. Então, pensar nisso também é importante para o produtor, já que os preços não têm condições de subir eternamente. Mas algumas pontas têm potenciais altistas maiores que outras. Então, isso pesa dentro da estratégia também. Muito bem. Agora, quando você fala dessa questão aí da migração da demanda, isso já está acontecendo ou por enquanto está na casa das especulações só, Cristiano?
Isso está acontecendo. Na última semana foram confirmadas vendas de soja americana para embarque março-abril, né, para a China. Hoje, novamente, novas vendas norte-americanas com destino potencialmente para a China, preferencialmente para a China, também ocorrendo para embarques curtos. Isso já está acontecendo, até porque os Estados Unidos teve uma safra um pouco maior que a do ano retrasado, né, comparando então a safra passada com a retrasada. Os Estados Unidos teve uma safra maior e tem vendas mais atrasadas que no ano anterior. Até o relatório da última quinta-feira, os americanos venderam 45 milhões de toneladas ao exterior, contra 57 na safra passada. Então, existe soja ainda nos Estados Unidos. Se competitivamente os preços forem favoráveis para eles, existe soja por lá, essa demanda migra para lá. Isso não é um efeito negativo aos nossos preços aqui, tá, Alexander? Isso é importante dizer, porque como a gente perdeu muita safra, é natural que a gente venha exportar menos esse ano, porque a nossa indústria não pode ficar desabastecida. E a indústria tem margens interessantes nesse momento, consegue pagar, inclusive, acima da paridade de exportação. Então, a gente pode sim ter uma migração de demanda para os Estados Unidos e isso continuar a ser favorável aos nossos preços, já que o enxugamento de estoques nos Estados Unidos tende a ser favorável para Chicago, ajuda a colocar a soja no caminho dos 16 por bushel. Muito bem. Agora, uma coisa que é importante de observar, e você citou isso na sua fala, é que no começo, quando a gente viu essa mudança de demanda para os Estados Unidos, existia muita compra para a safra nova americana, né? Esse perfil está mudando, então, Cristiano. A competitividade americana para segundo semestre, ela já é melhor há algum tempo. Então, as vendas realmente dos Estados Unidos se concentravam na safra nova, que realmente o produto é mais barato que o nosso. Até porque no segundo semestre a gente já vai ter feito maior parte das nossas exportações, então o grão vai ficar com uma oferta bem mais baixa por lá e os preços se tornam diferentes. Os prêmios, né, para segundo semestre costumam ser maiores do que os atuais. Então, essa competitividade americana para o segundo semestre, ela sempre está no radar, é algo já garantido. O que surpreende é realmente esses embarques de curto prazo, justificados muito por essas altas dos prêmios acima das expectativas. É só a gente lembrar que no começo de janeiro, o prêmio para embarque fevereiro-março estava na casa de 30 centavos por bushel sobre Chicago. Chegaram a bater picos aí de 1,30, então foi uma alta muito rápida e tivemos Chicago e prêmios subindo ao mesmo tempo, o que mostra a força dos preços da soja nesse momento. Hoje tivemos anúncio de vendas dos Estados Unidos, né? Tanto para a safra velha, né, para embarques mais curtos, como também safra nova lá no segundo semestre. Muito bem. Agora, vamos só explicar direitinho aqui, Cristiano, porque às vezes o pessoal vê os números de embarque e confunde embarque com novas vendas. Embarque é aquilo que já está no navio, já foi colocado e já está seguindo, ou pode seguir o rumo lá, né? Tô falando isso porque hoje veio um relatório americano do USDA, né, dizendo que os embarques estão dentro da normalidade ou dentro das expectativas aí do mercado. A pessoa que ouve a gente falar de que a China está comprando pode entender que o relatório tem algum problema ali. Não é isso. O que a gente está falando é de novas vendas, é isso? Perfeitamente. É só lembrar que na segunda-feira, toda segunda-feira, vem a atualização dos embarques semanais americanos, né, o que é chamado de inspections, né, nos portos. Então, hoje saiu o número 1,21 milhão de toneladas lá para os Estados Unidos, dentro da expectativa do mercado, mas as vendas para exportação, o relatório é atualizado na quinta-feira. Primeiro se vende essa soja e depois se embarca, né? Então, o que surpreende é que novas vendas vêm ocorrendo. Então, esse é o fator surpreendente. Esses embarques que já acontecem semanalmente, já são vendas feitas lá atrás, isso já está precificado, isso já está quantificado. Mas é importante chamar a atenção, eu falei no número de vendas dos Estados Unidos para exportação, né, que está bem abaixo, aí, cerca de 12 milhões de toneladas abaixo do ano passado, os embarques também estão abaixo. Os americanos embarcaram até a última semana cerca de 37,6 milhões de toneladas contra quase 50 na safra anterior. Então, vendas mais atrasadas também justificam embarques mais atrasados, mas uma coisa é separada da outra. Boa, bem explicado. Muito bem, essa semana tem relatório do USDA. Será que todo esse contexto já vem, de alguma forma, precificado ou trazido aí nesse relatório?
Em grande parte, sim. Não há como negar que hoje o mercado se antecipa muito, ele não espera o SDA confirmar qualquer tipo de quebra, né? O mercado já está muito atento a tudo que está acontecendo. E a grande expectativa também, Alexandre, de que o SDA mantenha seu viés conservador, né? E que os cortes na safra aqui da América do Sul ainda cheguem em fevereiro em níveis menores do que a realidade que a gente vê no campo. Esses cortes, o total dos cortes podem acontecer aí até maio. O SDA tem uma característica parecida com o que a gente vê com a Conab, né? Por serem grandes órgãos precificadores e de estimativas de safra, de trabalhar com certo conservadorismo, não colocar tanta euforia no mercado. Então, o que fica na preocupação, acredito, de produtores e de todo o mercado, é se a gente pode passar por um movimento de realização de lucros após a divulgação desse relatório, já que grande parte dessas quebras certamente já estão precificadas. Quer dizer, um relatório conservador pode trazer um efeito colateral aí para os preços ou para essa toada de alta que a gente está vendo aí. Sem dúvida, o relatório vai trazer números altistas, né? Potencialmente aumentar um pouquinho da demanda americana, potencialmente reduzir muito a oferta aqui da América do Sul, porém, isso pode acontecer em nível. O mercado sabe que isso vai acontecer, vai ter que cortar a safra aqui no Brasil, na Argentina, não tem como não cortar, né? Então, assim, se esse corte realmente for muito pequeno nesse momento, a gente pode sim ter algum movimento de realização, já que os fundos investidores estão muito comprados nesse momento, as altas justificam bons lucros nesses últimos meses e semanas, especialmente para quem só está especulando nesse mercado, né? Mas é questão de tempo só para o mercado tomar o fôlego e entender de fato o que está acontecendo, certo? Ao que tudo indica, sim, a gente tem realmente uma restrição de oferta muito grave nessa safra, estoques que, em relação à demanda, serão muito baixos e temos uma situação de margens nas origens, especialmente Estados Unidos e Brasil, margens de esmagamento que hoje são muito positivas. Então, seria muito difícil a gente ver o mercado caindo com consistência, mesmo com números não tão interessantes vindos por parte do USDA. Cristiano, você muito bem lembrou que essa migração da demanda para os Estados Unidos não afete a nossa comercialização aqui, porque você tem menos oferta e você ainda tem uma demanda interna provocada justamente por esse fator que você trouxe aí, que é o fator positivo, né, na hora de fazer o esmagamento aí. Isso garante o quê? Continuidade de alta ou um teto aí elevado, sim, mas ainda assim um teto imposto para as cotações aqui no mercado interno? Perfeito, Alexander. Realmente é assim, uma migração de demanda aos Estados Unidos, em alguns cenários, poderia ser negativa aos nossos preços. Hoje eu não vejo isso acontecendo porque realmente a restrição de oferta aqui é muito grande, as indústrias locais estão com margens interessantes, o esmagamento tem um potencial para ser até maior do que as atuais estimativas, e se a gente tem uma restrição muito grande na oferta, é natural que a gente perca principalmente volume na ponta exportadora. A gente tem condições de reduzir drasticamente as nossas exportações e mesmo assim ter os mesmos estoques ou estoques muito baixos ainda. Vai ser difícil, mesmo com uma restrição de exportação, vai ser muito difícil a gente ter uma elevação ou estoques voltando a um nível de tranquilidade aqui no Brasil. Então, mesmo que essa demanda migre em partes para os Estados Unidos, isso é natural, já que o Brasil não tem soja para abastecer todo aquele volume exportável que teria quando a safra começou, uma safra com 2,7 milhões de hectares a mais, existia uma perspectiva de 145 milhões de toneladas e hoje os números mostram que 125, 128 seria um teto para o nosso mercado. Então, dá para exportar bem menos e não ter qualquer efeito positivo aos estoques, o que não traria efeitos negativos aos preços. Mas daí tem uma limitação de alta dos prêmios, mas tem uma recomposição dos preços em Chicago. E daí é o dólar que faz a diferença aí, ou para mais ou para menos, então. Sem dúvida, os prêmios começam a se mostrar já num patamar limitante, né, especialmente por essa competitividade. O dólar se mostra acomodado, por enquanto, nesse atual patamar, próximo dos 5,30. Na nossa visão, os números aqui para o Brasil, da macroeconomia brasileira, até surpreendem, são números não tão negativos quanto se esperava algumas semanas atrás, alguns meses atrás. O fluxo é positivo, né, de capital estrangeiro entrando aqui.
Isso justificado pelo preço das commodities, pela nossa taxa de juros, são vários os fatores que atraem esse capital para dentro do país hoje. Então, se a gente for olhar na composição de preços que tem dólar, Chicago e prêmios como principais fatores, hoje eu diria que Chicago é um fator que tem mais potencial altista do que os demais. Então, a gente pode ver os preços em reais por saca ter altas agressivas em Chicago e os prêmios recuarem, limitando esse potencial de ganho em reais por saca. Então, isso cabe aí uma análise por parte dos produtores, especialmente, que são quem tem a oferta do grão nesse momento, se não vale a pena aproveitar esses preços aí, nem que não sejam agora, nas próximas semanas, e deixar a ponta que tem maior potencial ainda para buscar algum ganho, que é a ponta Chicago, em aberto para agregar esses preços mais à frente. Legal. É uma possibilidade de estratégia. O produtor tem que pensar nisso, né, Cristiano? Nas estratégias, nas possibilidades e trabalhar com essas ferramentas que podem ajudá-lo aí a concretizar essas estratégias. Sem dúvida, até porque a preocupação, né, Alexander, é definir esse melhor momento. Realmente, soja a 180 aqui em Goiás, por exemplo, não é um mau negócio. É um mau negócio se daqui a poucas semanas a soja estiver acima dos 200. Mas se ele mantiver uma ponta de ganho, tendo a segurança de travar hoje a 180, mantendo uma ponta de ganho ainda à frente, eu acho que essa é uma estratégia muito boa, porque o tira, de certa forma, de um risco de queda, né? Apesar do risco ser baixo, hoje os sinais são mais positivos do que negativos, a gente nunca pode prever exatamente o que vai acontecer pela frente, se não tem um fator diferente que possa chegar ao mercado e trazer pelo menos um arrefecimento desse movimento positivo. Legal. Só para finalizar, prometo que é a última. Demanda chinesa, Cristiano. O que esperar dessa demanda chinesa aí? Olha, hoje a demanda chinesa ela se justifica muito mais por uma estratégia de compra do chinês que não se mostrou tão assertiva, já que houve uma quebra aqui no Brasil. Uhum. A China veio comprando mais da mão para a boca nesses últimos meses, né, usando uma estratégia mais de curto prazo. Isso daria super certo se a gente tivesse uma grande safra aqui e os preços tendessem a cair ou ficar estabilizados. Mas como eles ainda têm muito a comprar para os próximos meses, essa demanda deve continuar aquecida. Apesar de uma demanda global, né, o esmagamento total no ano comercial, na nossa visão, estar prejudicado por margens negativas de esmagamento na China nesse momento. Agora os preços passam por recuperação, no caso do preço do farelo, óleo, suínos, mas esses preços estiveram depreciados nas últimas semanas, então há uma perspectiva de que a China esmague menos esse ano. Porém, como eles ainda estão com compras muito atrasadas, o curto prazo ainda será de demanda intensa por parte dos chineses. Boa. Muito bem. Cenário completíssimo trazido aí pelo Cristiano Palavro. Para você que está nos ouvindo, oportunidade de se planejar, enfim, de se preparar para o que vem pela frente. Cristiano Palavro, obrigado pela sua participação. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Deixo nossos contatos aí em aberto também para todos que nos assistem e agradeço e desejo uma boa semana a todos. Valeu, abraço. Até mais. Tá aí Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Cristiano amarrou todos os pontos aí de análise, mostrando as possibilidades e os 16 dólares por bushel podem ser atingidos rapidamente. Obviamente que o Cristiano colocou aí um ponto de interrogação em relação ao relatório do USDA, pode ser que venha um relatório conservador, isso se de fato acontecer, pode dar uma acalmada no mercado, uma tomada de fôlego aí para os preços, uma realizaçãozinha dos mercados, mas depois o mercado deve voltar a engrenar de novo, principalmente porque a possibilidade de perdas na América do Sul é real, principalmente a partir de agora, olhando para o que está acontecendo na Argentina. Você que está acompanhando Notícias Agrícolas, viu inclusive na entrevista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, lá do Francisco de Assis Genis, que para os próximos 15 dias, pouca possibilidade de chuva para o sul do Brasil, principalmente Paraguai e também a Argentina. E quando a chuva vem é de forma isolada, irregular e não resolve o problema, principalmente das lavouras. Então vamos ficar atentos a essa condição climática também, que pode ser um outro viés de
alta nos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Olha aí o março, 15 dólares e 81 centes por bushel, 28 pontos mais 25 de alta. Maio, 15 e 86, faltando pouquinho aí para chegar nos 16. 28 pontos mais 75, mais uma rodada aí de 20 pontos, a gente chega ali na casa dos 16 dólares por bushel. O julho, 15 dólares e 80 centes por bushel, 26,50. E o agosto, 15 dólares e 40 centes por bushel, 25 pontos e meio. Esse é o número da soja. Vamos ver do milho. Para março, 6 dólares e 35 centes por bushel, quase 15 de alta. Maio, 6 dólares e 37 centes por bushel, 15 pontos e meio de elevação. Julho, 6,33, 15 pontos mais 25 de alta. Setembro, já precificando a safra americana, a alta é um pouquinho mais tímida, 9 pontos e meio de elevação, fechou aí 5 dólares e 95 centes por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo também encerrando de forma positiva, março 7,68, 5,5 de alta, maio 7,76, 6 de alta, julho 7,70, 8,75 de elevação, setembro 7 dólares e 72 centes por bushel, 9,5 de alta. São os números de hoje já de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Só lembrando, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.